Olá, pessoal! Olá, Agora na quarentena, né? A gente precisa se distrair um pouquinho, ter um pouco de entretenimento. muita notícia ruim, né? Então a gente resolveu gravar um vídeo sobre um dos locais mais incríveis que a gente conheceu, que também é o país que tem a maior igualdade de gênero do mundo. E também um dos melhores IDH do mundo. Está falando da Islândia. Foi um local maravilhoso que a gente conheceu e agora, relembrando as memórias que aparecem nas redes sociais, a gente resolveu gravar esse vídeo dando dicas para quem tem vontade de conhecer. Primeira coisa, como ir para a Islândia? Não é um país tão fácil de chegar lá, principalmente saindo do Brasil. Então, se você procurar na internet um voo direto do Brasil, você não vai encontrar. E se encontrar um com conexões, escalas, vai ser um preço assim absurdo. O ideal é ir para algum lugar da Europa, preferencialmente, e de lá você consegue passagens muito em conta para a Islândia, porque é tudo dentro da União Europeia. Ou pode fazer como a gente fez, saindo do Canadá, que não é tão em conta assim, mas é muito mais em conta do que saindo do Brasil diretamente, somando as duas passagens, ou dos Estados Unidos. E o que fazer na Islândia, né? Por que ir para a Islândia? É um local assim extremamente interessante, tem muita coisa para ver, tem vulcão, tem geleira, tem formações rochosas totalmente interessantes. Tem coisas assim que a gente não vai ver em lugar nenhum do mundo, só lá. Parece que a gente tá até em outro planeta quando a gente tá andando por lá. Inclusive, algumas locações para filmes, né, principalmente de ficção científica, foram feitas lá, justamente por conta desse cenário, né, que é super diferentão. E como fazer esses passeios, né? Quando a gente vê blogs de viagem por aí, geralmente eles recomendam, se você puder, alugar um carro e você mesmo fazer os seus passeios, escolher, ver na internet para onde ir e você ir fazer de forma independente. Só que nem todo mundo tem condições, né? Porque acaba sendo mais caro. Então pode fazer através de tours prontos, né? Esses tours de agência normal, que foi o que a gente fez, até porque a gente tinha pouco tempo. Então a gente não conseguiria passear tanto quanto a gente passeou. E lá tem várias opções de tour, você pode buscar na internet e encontrar assim todo tipo de passeio que você imaginar. E o que fazer na Islândia vai depender também do clima, porque dependendo da época que você for, você vai ver paisagens totalmente diferentes. Se você for no inverno, você vai ver mais neve. A aurora boreal, coisa mais linda. Tem a oportunidade de ver a aurora boreal. Vai ver o dia com curta duração, né? A maior parte do tempo escuro. Ou se você for no verão, como foi o que a gente foi, você vai ver o dia claro quase o dia inteiro. E se for em julho, pode até ver o sol da meia-noite. Lá, quando de madrugada, né, não anoitece totalmente, então dá aquela escurecidazinha, mas logo depois amanhece, né? Isso no verão. E um detalhe interessante, que no verão lá, pra gente que mora aqui no norte do país, do Brasil, né? O verão lá, ele é frio pra gente, né? A máxima lá bate 15 e a gente pegou a mínima de quanto? 7 graus. De 7 graus. E venta muito, então tem de ir bem agasalhado, mesmo no verão lá. Isso. Agora um pouco sobre os tours, né, que a gente fez lá. A gente escolheu 2 passeios com agência. O primeiro foi o Golden Circle, que é um dos passeios mais clássicos, que todo mundo que vai para a Islândia tem que fazer esse passeio. Ele passa num parque chamado Thingvellir. A gente vai falar alguns nomes aqui das atrações da Islândia, tentando reproduzir a língua deles, mas é bem difícil. O islandês é uma língua bem complicada para pronunciar. Nesse parque é onde você pode caminhar, é o único lugar do mundo onde você pode caminhar entre 2 placas tectônicas. E também tem um passeio que, se você tiver dinheiro à disposição, você pode mergulhar e tocar nas 2 placas. A gente não fez esse passeio. Deve ser bastante frio lá, porque tem que mergulhar na água gelada. Nesse tour também você conhece a cachoeira Gofoss, que é uma cachoeira, uma das maiores e mais icônicas da Islândia. Nesse passeio também você vai ver os geysers da Islândia. E é muito legal, muito interessante de ver aquela água saindo debaixo da terra e sentir aquele cheiro todo de enxofre. E a água é muito quente. Quando a gente entra lá no parque, onde tem os geysers, tem várias advertências, porque a gente pode se queimar se a água pegar na gente, né? Porque faz uma erupção lá e joga água para tudo que é lado. É cerca de 80 graus a água. E o cheiro é de enxofre, né? Em todo local, assim. O segundo tour que a gente fez já no outro dia foi pela costa sul da Islândia, inclusive é um que é bastante longo, a gente sai de manhã e volta por volta de 11, meia-noite, o dia inteiro passeando, porque ele passa assim, por uma grande extensão do país. Nesse passeio a gente conheceu a Lagoa Glacial, que se chama Jökulsárlón, que lá você vai ver os icebergs assim, naquela lagoa.
e tem a oportunidade de fazer um passeio de barco. Se você pagar um extra, você faz um passeio num barco que é tipo um barco anfíbio, né? É um barco você entra anfíbio. na terra e aí depois ele entra no mar e pode provar o gelo da lagoa. Nesse passeio também você pode conhecer a Diamond Beach, que é uma praia de areia preta e tem os icebergs que se desprendem da lagoa glacial e param por lá. Você consegue tirar fotos bacanas com aquele Você pedaço pega, né, grande nos pedaços de gelo. Também tem a Black Sand Beach, que é uma praia, tem uma vista maravilhosa de umas colunas assim de pedra, de basalto, que ficam ao fundo, assim, uma paisagem maravilhosa para fotos. Nesse passeio da Costa Sul, só de estar dentro do ônibus você já vai vendo paisagens maravilhosas e ter a oportunidade de ver a vista distante, né, de dois vulcões, que é o Hekla e o Eyjafjallajökull. Infelizmente a gente não conseguiu ver porque no dia estava muito nublado, mas a gente conseguiu ver algumas cachoeiras de onde desce a água que fica alojada na geleira desses vulcões. O Eyjafjallajökull é muito famoso porque quando ele entrou em erupção, ele prejudicou a vida de mais de 30 bilhões de pessoas. Isso em 2010. Isso. Então ele ficou mundialmente conhecido. Tem passeio para ir nele de helicóptero, mas faltou dinheiro pra gente contratar isso daí. Não deu pra gente contratar esse passeio aí. Outra praia que a gente passa nesse passeio se chama Reynisfjara. É uma praia que tem uns basaltos em forma de coluna, assim, é uma formação rochosa totalmente peculiar, assim, muito interessante de ver. É lá que também tem as águas mais perigosas da Islândia. Você não pode chegar perto da água da praia porque você pode ser engolido. As ondas são muito fortes e muito advertidos, né, os turistas para não se aproximar da praia porque a onda pode pegar e levar eles para o mar. Também durante esse passeio a gente passa em duas cachoeiras muito bonitas, que é a primeira Skogafoss. É uma cachoeira que tem uma escadaria ao lado, então você consegue subir a escadaria e ver toda a vista da cachoeira lá de longe, ver a vista dos vulcões. Vale muito a pena a vista lá de cima. E a outra cachoeira é a Seyjaland Falls. É uma cachoeira que quando não está nublado, como quando a gente foi, forma um arco-íris duplo, muito bonito. E você tem a oportunidade de passar por trás da cachoeira se estiver disposto a se molhar. Ela ficou muito famosa porque apareceu num clipe do Justin Bieber, assim como a Lagoa Glacial, que também apareceu nesse clipe. A gente não fez esse passeio por trás da cachoeira pelo tempo e também eu não sei se eu iria querer, né? Que já era frio, né? O vento frio e ainda se molhar, já era demais já. O interessante dessas cachoeiras é que você pode pegar sua garrafinha de água e encher e tomar água diretamente da É uma das águas mais fonte. puras, né, do mundo. Essa água das cachoeiras aqui, elas vêm do derretimento de geleiras que ficam distantes daqui. Algumas são da base do vulcão Eyjafjallajökull. Dizem que essa água é uma das águas mais puras do mundo. E a Marisol vai fazer um teste aqui. Cadê? Bem geladinho. E aí o sabor, tem gosto de alguma coisa? Não tem gosto e nem tem cheiro de enxofre. Inclusive é abastecido, né, as casas com essa água. A água das cachoeiras, que é a água que vem das geleiras, ela é encanada e vai para as casas, a água fria. A água quente, ela vem das usinas geotérmicas, é por isso que tem um cheiro de enxofre. Tem um cheiro de enxofre. Quando a gente começou a tomar banho lá e aquele cheiro no banheiro, depois com o tempo acostuma, mas é meio esquisito. Outra atração imperdível na Islândia é a igreja. Como é o nome da igreja? Hakgrímskirkja. Hakgrímskirkja. É um dos Hakgrímskirkja. nomes mais difíceis de pronunciar. Essa igreja é interessante, né, que ela é uma obra de arte, assim, ela reproduz, né, as colunas de basalto, que são muito famosas da Islândia, e também eu vi que os níveis, né, dela reproduzem como as lavas descendo de um vulcão. Ela realmente é muito bonita, mas nos chamou a atenção o fato dela ser a principal igreja e bem na frente dela ter duas bandeiras hasteadas, né, a bandeira do país, que é da Islândia, e a bandeira da diversidade, mostrando que eles tratam com dignidade todas as pessoas. Eu achei muito interessante porque é bem na frente da igreja principal, né? Coisa que é impensável no Brasil, né? Isso foi muito legal de ver. E outro passeio que a gente fez foi a Blue Lagoon. É um que a gente considera assim imperdível, icônico da Islândia.
Apesar de ser um pouco salgado o preço, mas vale a pena aí pela experiência que é. Verdade, ela fica no caminho assim entre a cidade e o aeroporto, então você pode escolher, né? Ou na chegada na Islândia já ir para lá e passar, se você chegar, por exemplo, de madrugada ou de manhã, já vai para Búlagum, passa lá o dia todo, é muito refrescante e depois segue para fazer os outros passeios. Ou como a gente fez, né? A gente deixou para ir para Búlagum quando a gente foi viajar já, voltando para o nosso intercâmbio e depois seguimos para o aeroporto. Foi muito legal essa experiência aí. É uma piscina artificial que tem a água de uma usina geotérmica e ela tem uma quantidade de minerais, principalmente de sílica, muito grande. Por isso ela tem uma cor característica. E lá na Búlagum eles também te dão, dentro do seu pacote, uma máscara para passar no rosto. Dizem que rejuvenesce. Uma máscara se for o pacote mais básico, que foi o que a gente comprou, né? Mas quem tem mais grana pode comprar um pacote que vem com mais máscaras, né? Tem mais opções, como tem que é lá. Tem opção de open bar, né? No nosso pacote só tinha um drink e uma máscara, mas se você pagar mais caro, você recebe roupão, recebe outros benefícios. E sobre a questão da locomoção lá na Islândia, mesmo para quem não aluga carro, é fácil se locomover com os pacotes de transfer. Dá para contratar pela internet, inclusive, já o transfer para levar para o aeroporto, para levar para Búlagum, para levar para outros lugares, e foi assim que a gente fez. Inclusive foi contratado tudo pela internet, no nosso caso, né? A gente já foi com tudo contratado, tudo pago antecipadamente. E por falar em pagamento, né, em dinheiro, que dinheiro levar para a Islândia? Lá a moeda é a coroa islandesa, que eles chamam de krona. Não dá para comprar essa moeda no Brasil e nem em outro lugar, só compra lá mesmo. Então o ideal é levar dólares ou euros, que são moedas fortes, e lá no aeroporto mesmo você faz o câmbio do dinheiro. Algumas curiosidades, né, da Islândia, né? Lá diz que tem o melhor cachorro-quente do mundo, mas também lá eles têm a tradição de, além de comer cavalo, eles comem também um tubarão que é em estágio de putrefação, né? Um tubarão venenoso, que eles têm todo um processo lá de preparação. Passa meses pendurado, meses enterrado, é todo um processo. Mas que o gosto é de coisa podre. É claro que eu não provei nem a mariçola, né? Não, eu amo provar comida diferente quando eu viajo, eu gosto de ir provar comida local, mas esse eu não tive coragem. Primeiro que era extremamente caro e segundo que eu não encontrei uma única pessoa na internet que tenha provado e tenha gostado. Então desse eu me poupei, mas eu provei outras comidas lá, provei uma sopa inclusive, provei 2 sopas. Uma delas eu achei terrível e a outra estava deliciosa. Porque a dentro do pão era muito gostosa. Tem uma outra curiosidade, porque lá é uma ilha, então é um local em que as coisas não são muito baratas, né? Porque são levadas de outros locais para lá e lá tem poucos habitantes e recebe muito turista, que é a fórmula ideal para que as coisas sejam caras, né? Então, o custo de vida é caro, bom e preparado. É bom e planejado para não ter surpresa lá. Tem um local que eu tenho muita vontade de conhecer lá, que é um sítio que eles fizeram lá, recente, que é o Arctic Hand, que ele é recente, foi feito agora nos anos 2000, mas simulando alguns cultos que os povos antigos faziam lá, inclusive com solstício, com a posição exata do sol, um local muito bonito, assim, é um monumento muito bonito. E quando a gente for lá de novo, que tenho vontade de conhecer. Quem sabe ver a Aurora Boreal, né? A Aurora Boreal no inverno, né? Quem sabe seja isso. Reykjavik, a capital da Islândia, é uma cidade muito linda, só para caminhar pelas ruas e ver aquelas casinhas coloridas, os pontos turísticos. Tem um monumento que foi feito em homenagem aos vikings. Isso. Que a gente foi lá, tirou foto que fica bem na beira do mar. Tem a harpa, que é uma estrutura feita para concertos. É construída em vidro e simula os basaltos famosos da Islândia. Lá também na Islândia foi um local onde morou Bob Fischer, que foi um enxadrista americano campeão mundial, e onde também ele disputou partidas com o Boris Spassky. Então, para quem gosta de xadrez, também é um local bem interessante, historicamente falando. E foi muito bacana, né, essa viagem para a Islândia. Eu gostei muito. Eu moraria, como já falei outras vezes, moraria tranquilo lá. Eu não sei se eu aguentaria no inverno com 3 ou 4 horas de sol só por dia. De repente, brasileiros na Islândia. Quem sabe. Ganhando a vida vendendo tapioquinha, quem sabe. Então acho que valeu muito a pena, né, essa viagem aí. Nossa, foi demais. Eu espero que vocês tenham gostado de viajar um pouquinho com a gente aqui. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.